Muito bem, Cristina Grêmio. O presidente Jair Bolsonaro falou aí uma série de coisas. Vamos tentar desmembrar, porque são muitos assuntos, um seguido do outro. Mas falando um pouquinho sobre a situação econômica do país, né, Cris, que eu acho que é um aspecto bastante importante da gente colocar. Bolsonaro, ele sempre, a todo momento, ele atribui a situação que nós estamos vivendo justamente às medidas restritivas impostas ali pelas prefeituras e pelos governos estaduais. Emendando um pouquinho, pegando um ganchinho numa outra fala do presidente Jair Bolsonaro, Cris, porque ele deu uma entrevista exclusiva para uma comentarista aqui do Morning Show, a Zoe Martinez, e ele fala que ele acredita, Cris, que justamente esses prefeitos e governadores adotaram essas medidas mais restritivas até de uma forma ali premeditada, porque eles sabiam que isso também poderia prejudicar a economia e que isso naturalmente geraria um desgaste em relação à imagem do governo federal, porque as pessoas naturalmente atribuem os problemas econômicos do país ao governo federal imediatamente. Como que você vê essas declarações de Bolsonaro, Cris? Veja, ele tem razão analisando agora distanciado no tempo, né? Quando a gente vê o que aconteceu com a economia das cidades, dos estados, das empresas, com os empregos, por conta dos lockdowns que foram sim decretados por prefeitos e governadores, até porque o judiciário, a gente precisa sempre lembrar, o STF tirou do governo federal a prerrogativa de poder tomar decisões nacionais em relação à pandemia que não fossem na área de saúde, restritivos basicamente a liberar verba para os municípios e para os estados. Então, olhando com esse distanciamento, a gente vê que foi sim esse fechamento absoluto e desenfreado que quebrou a economia. A gente não pode culpar prefeitos e governadores pelas medidas iniciais, porque ninguém sabia naquele momento o que ia acontecer, estava todo mundo seguindo o que vinha sendo feito em outros países, na própria China, na Itália, onde a pandemia começou de forma mais avassaladora. Mas depois, prorrogar esses lockdowns por meses e até anos, como foi o caso de alguns setores aí, é óbvio que a gente tem que culpar quem tomou a medida extrema e ininterrupta praticamente. A gente tem o caso das universidades federais que continuam fechadas até hoje, por decisão da autonomia universitária, dos reitores e não do governo federal. Então, ele tem razão quando ele vê tudo isso. Eu não concordo que lá no início, quando foram tomadas essas decisões de lockdown e tudo mais, que houvesse uma intenção de enfraquecer o governo. Não, naquele momento, os governantes estavam preocupados em proteger a população. Isso é óbvio, estava todo mundo vendo o negócio crescer em outros lugares do mundo e com medo que chegasse aqui tentando conter, como eu disse, pela forma como vinha sendo contido em outros lugares, ou se tentando conter, porque não foi provado que o lockdown funcionou em lugar nenhum do mundo. Agora, depois sim foi usado politicamente. Hoje é extremamente usado politicamente. Isso, inclusive, tem uma ala da esquerda que insiste na falsa narrativa de que não foi o judiciário que proibiu o governo federal de agir, de que o presidente não agiu porque não conseguiu fazer uma gestão correta da pandemia. Horas. Se o presidente tentou, através de decretos, manter academias de ginástica, de musculação abertas, manter salões de beleza abertos, para tentar manter empregos, e a gente sabe que isso também é uma questão de saúde, porque quando as pessoas estão se exercitando e estão cuidando da própria aparência, também tem um reflexo na saúde mental, ele foi impedido. De imediato, algum partido de esquerda entrou no Supremo questionando isso, e o Supremo concedeu a liminar e foi derrubada a decisão nacional, a decisão do governo federal. Então, é óbvio que estão politizando a pandemia e vão politizar durante a campanha. Agora, voltando para a entrevista do presidente, eu concordo quando ele fala que um dos trunfos dele nas eleições vai ser apresentar os números da geração de empregos, porque, veja, mesmo tendo enfrentado um episódio histórico, ninguém da nossa geração, ninguém das pessoas que estão vivas nesse momento, viu uma pandemia anterior. Nossos antepassados viveram, mas já se foram há muito tempo. Então, das atuais gerações, é a primeira pandemia, caiu no colo desse governo, dos atuais governos do mundo inteiro, Então, ele teve esse, porém, ainda assim, o Brasil está gerando empregos e, aos poucos, retomando a atividade econômica. Se os números continuarem melhorando, como projetam grande parte dos economistas aí, a gente vai ver o presidente Bolsonaro com um trunfo nas mãos realmente. E, Cris, para os críticos de Bolsonaro, essa rejeição que o presidente sofre não tem a ver somente
com o mandato dele como presidente, mas também tem muito a ver com essas falas polêmicas que normalmente o presidente costuma fazer. Você acredita que, de fato, existe um pouco dessa dificuldade do governo federal se comunicar com a população, até transmitir para a população aquilo que o governo federal tem feito? Ele disse na fala dele que ele está super preparado aí para um bom debate, que se os oponentes acham que ele vai ficar encurralado, ele não vai ficar, que ele está de fato muito preparado para isso. Você acha que também é um desafio, Cris, para ele conseguir se comunicar e passar tudo que o governo federal fez e até mudar a visão de muitas pessoas que criticam o mandato dele? Veja, eu não analiso como falha de comunicação do governo. Eu acho que o presidente, a figura do presidente, tem uma dificuldade em se comunicar nesse sentido de usar as palavras certas no momento certo, ter uma noção melhor de quando aceitar a provocação e de quando engolir em seco e esperar, né, respirar fundo e esperar para comentar determinado assunto. Eu acho ele meio impulsivo em determinados momentos e isso cria dificuldades aí sim para todo o governo, porque vem sempre uma saraivada de críticas em cima de vários setores que, às vezes, estavam até funcionando sem maiores turbulências. Agora, se a gente for analisar isso como momento de campanha, é um trunfo para ele, porque na campanha todo mundo é agressivo, todo mundo atira, todo mundo está buscando enfraquecer o adversário. E aí, ele ser responsivo, ser direto, ser autêntico ao externar as opiniões, né, na exposição das ideias, é uma vantagem para ele. Quando ele diz que está preparado, é porque ele tem números para apresentar. O governo atual, queiram ou não queiram os opositores, não teve episódios de corrupção em nível nacional. A gente não viu isso, a gente está vendo aí investigações aprofundadas e até já o fim da CPI do Rio Grande do Norte lá apontando todo o desvio de verbas da saúde em plena pandemia feito pelo consórcio do Nordeste, que é composto por governadores do Nordeste e, por acaso, governadores de partidos de oposição ao governo federal. Isso a gente vê em níveis locais, em níveis regionais. No governo federal tentaram, plantaram 1000 narrativas e não conseguiram. A prova disso é que o relatório de Renan Calheiros está lá encalhado na PGR, uma ou outra investigação posterior foi pedida em relação a terceiros, mas não a integrantes do governo. Isso é um grande trunfo para se colocar em campanha, especialmente quando o principal adversário é um corrupto contumaz, condenado em 3 instâncias da justiça, que não foi inocentado, está solto e disponível para concorrer apenas porque foi descondenado numa manobra do judiciário ali muito estranha, que a gente ainda vai ver se explicar, espero passar os anos, mas que até hoje foi muito mal explicada. Não há uma argumentação sólida. Isso não sou eu que estou falando como leiga, mas os próprios juristas dizem, os próprios constitucionalistas dizem que não há qualquer embasamento para a soltura do ex-presidente Lula, para a mudança do entendimento da prisão em segunda instância, para todas aquelas manobras que foram feitas, sequer pela suspeição do juiz, com base em conversas obtidas de forma ilegal, por hackers, tudo assim contra o nosso sistema jurídico. Então, ele vai estar concorrendo com um corrupto contumaz, um ex-presidente que transformou em política de Estado a corrupção, que destruiu várias empresas públicas, que mandou dinheiro dos brasileiros para obras no exterior, enquanto aqui as obras estavam paradas. E ele tem todo o trunfo de ter finalizado obras que estavam paradas por causa de corrupção no governo dele, com um orçamento apertadíssimo em plena pandemia. O eleitor vai saber pesar isso na balança na hora de decidir.